céu parcialmente nublado na capital mineira e região metropolitana. E aí, meu caro Cláudio Rezende, o moço que veio de Três Pontas. Bom dia, show de bola, Milton Naves, Júnior Brasil, Massa do Galo. Quem nos acompanha também pela live hoje aqui, estamos na live direto de Campina Grande, na Paraíba, e o Atlético chegou aqui ontem. Quem tá vendo pela live aí, o Rui Costa está se ajeitando aqui já, diretor de futebol do Atlético, vai falar conosco em instantes aqui na Itatiaia, no Rádio Esportes. O Atlético chegou aqui por volta de meia-noite, voo fretado que veio direto de Belo Horizonte, né? Direto aqui para Campina Grande, cerca de 2 horas e pouco aí de viagem. E o Atlético para esse jogo importante, Copa do Brasil, a milionária competição, a Copa do Brasil, título nacional, né? Título importante em jogo, e começa tudo aqui no interior da Paraíba, no Agreste. 30 graus a temperatura, Milton. Neste momento não há nenhuma possibilidade de chuva aqui. Neste momento o céu nublado, mas muito calor, né? 30 graus. Vamos aproveitar o diretor de futebol do Atlético, Rui Costa, conosco aqui no hotel da delegação do Atlético, o Hotel Intercity, aqui na cidade de Campina Grande. Rui, eu queria que você falasse esse esforço da diretoria aí, vocês fretando avião, porque o Atlético vem numa maratona muito grande, né, de jogos. A Argentina teve problema na logística no retorno, para Patos de Minas mesma coisa, e esse jogo aqui que não pode ter erro, né, Rui? É um jogo único para o Atlético avançar na Copa do Brasil. Bom dia. Bom dia, Cláudio, um prazer falar contigo, com os ouvintes da Itatiaia, especialmente os torcedores do Galo. Eu diria que nós estamos sofrendo as consequências de jogar várias competições, de começar o ano ainda numa fase de preparação já com jogos importantes. Nós temos gente muito qualificada que faz a logística do Galo, né? E nós temos principalmente o apoio incondicional da nossa diretoria, que nos dá condições de, por exemplo, fretar um voo, como fizemos para Patos de Minas, e aí por uma questão de tempo a gente não conseguiu pousar e teve que fazer uma viagem longa de ônibus, depois de ter vindo de um episódio, também por uma questão de uma questão climática, nós comprometeu a nossa programação, ficamos praticamente um dia inteiro no aeroporto. Mas eu tenho que ressaltar, primeiro, as condições que a diretoria do Atlético nos dá para fazer esse tipo de fretamento, que é sempre um investimento importante. Segundo, o comprometimento dos atletas, que em nenhum momento reclamaram, que fizeram viagens longas, ficaram muito tempo. Isso afeta, todo mundo sabe, quem é do meio, o quanto é importante o atleta repousar e se recuperar, principalmente depois de um jogo difícil, física e emocionalmente, como foi o jogo contra o União, né? Depois vamos para Patos de Minas, um jogo que era fundamental para nossas pretensões do campeonato, que era vencer. E agora estamos aqui, né, num voo fretado, fizemos um voo muito bom, que deu tempo dos jogadores se recuperarem, se alimentarem bem, para que hoje a gente possa fazer um grande enfrentamento com o Campinense para sair daqui classificado. Como que você vê esse início de ano, Rui, do Atlético, que no mata-mata teve um resultado muito complicado de se reverter agora em Belo Horizonte contra o União. No mata-mata, no primeiro teste, o Atlético não foi bem jogando na Argentina. Hoje aqui é um jogo, né, com esse regulamento da Copa do Brasil, que o Galo tem a vantagem do empate, mas é um jogo daqueles perigosos, né, Rui? A gente sabe, quem tá no meio do futebol, é um jogo perigoso, o time da casa joga o jogo da vida e o Galo tem que ter uma resposta melhor hoje aqui. Sem dúvida, são jogos diferentes, né? Nós enfrentamos hoje uma equipe numa competição que tem um regulamento diferente, é um jogo único, isso traz todo um componente emocional para ambos os lados, mas o Atlético sabe a importância de passar hoje, prosseguir nessa competição, de buscar o título. Essa é uma competição que te dá prestígio, te dá dinheiro, e é tudo que nós do futebol precisamos, né? Prestígio e dinheiro, é importante pro clube. Mas do outro lado tem um adversário que está comprometido, que joga nos seus domínios, que estudou o Atlético certamente, que tem também nessa competição, proporcionalmente talvez, algo muito mais importante financeiramente do que esse jogo para nós. Mas como eu sempre digo, qualquer partida que o Atlético ingresse, seja ela amistosa, oficial, principalmente numa competição do tamanho da Copa do Brasil, a nossa obrigação é sempre, o nosso desejo, né, é sempre passar. Agora tem um adversário do outro lado que também está comprometido, mas eu estou muito confiante que, até em função do aprendizado que nós colhemos da derrota para o União, que ela vai ser revertida, né? Eu tenho certeza, eu sinto isso nos jogadores, sinto na comissão técnica. É difícil, mas eu aprendi, né, ao longo da minha carreira, sempre admirando o Galo à distância, de que você tem um clube que é capaz de reverter esses tipos de jogos com a sua torcida, é o Galo.
né? Então é com esse espírito que nós vamos buscar essa classificação na Sul-Americana, mas isso é um assunto para depois. Hoje nós temos uma competição importante, completamente diferente do que é a Sul-Americana, com características diferentes, uma viagem longa. Depois voltamos ao Campeonato Mineiro, em que nós buscamos o título, mas passa por hoje. Hoje é importante sair daqui classificado. Rui, eu queria que você passasse pra gente esse início de trabalho de um técnico estrangeiro, que o Atlético apostou nele, mas tem métodos diferentes, né? A gente sabe que ele também vai ter que se adaptar ao futebol brasileiro. Como que você está vendo mais de perto aí esse início de trabalho do Dudamel e da comissão técnica dele nesses primeiros dias, podemos dizer, o primeiro mês dele aqui em Belo Horizonte? Olha, Cláudio, eu penso que eu tenho condições de falar de forma muito clara para o nosso torcedor do que é o trabalho que o Dudamel e a sua comissão técnica está desenvolvendo em conjunto com os profissionais que estavam no clube. Um mês é muito pouco para futebol, né? Em um mês, a gente fala em um mês, mas a gente deve ter tido aí, sei lá, 15 sessões de treinamento, né? Isso tudo é muito pouco, principalmente para um treinador que quer mudar o padrão e o patamar de intensidade da nossa equipe, né? Nós temos os números, eu tenho acesso aos números, considerando a nossa pré-temporada passada com a desse ano, nós praticamente triplicamos as intensidades, as cargas, ou seja, desde que o Dudamel chegou aqui, ele quer trazer, e ele me dizia isso desde as primeiras conversas que tivemos, disse ao presidente, inclusive, que ele analisava o Atlético, ele analisava o futebol brasileiro, e ele entendia que o grande diferencial, além de equipes que têm capacidade econômica de investimento, era as equipes que eram mais intensas, que faziam um futebol, um jogo mais intenso, não nos 90 minutos, mas que tinham essa capacidade. E é isso que ele quer agregar à nossa equipe. Isso leva um tempo, isso não é tão fácil, né? Esses dias eu estava vendo uma entrevista do atual treinador do Santos, ele disse a mesma coisa, olha, eu não posso dar intensidade para uma equipe em 15 dias, em um mês, né? E aí você sofre alguns reveses, como nós sofremos contra o União, porque praticamente a partida do União, ela é uma partida dentro de uma programação de pré-temporada, por incrível que pareça, esse é o nosso calendário, né? Você, com pouco tempo de trabalho, com pouco tempo de preparação, você já tem jogos desse tamanho, mas isso é a grandeza do clube. E evidentemente com o resultado desse já gera algum tipo de discussão, enfim, mas a discussão não passa nas nossas salas, não passa pelo presidente, não passa pelo departamento de futebol. O trabalho que o Dudamel está fazendo aqui é um trabalho muito dedicado, muito comprometido, que cuida de cada detalhe, e é importante eu utilizar a audiência da Itatiaia para dizer que ele tem uma relação cada vez mais cúmplice, mais próxima com os jogadores, né? É óbvio que ele é um profissional que tem a disciplina como algo importante e deve ser assim, mas os atletas estão fazendo tudo que ele pede. Os atletas, evidentemente, toda mudança ela traz adaptações de parte a parte. Ele está se adaptando ao Atlético, o atleta está se adaptando a ele, os jogadores, a comissão técnica, o processo de integração do corpo técnico que veio com o Dudamel e com os nossos profissionais é pleno, isso é fundamental, né? O Domênico está aqui, não me deixa mentir, e eu vejo um trabalho que a cada dia se consolida mais. Teremos derrotas, teremos frustrações, sim, isso faz parte do trabalho. Não há como você iniciar um trabalho mudando conceitos, uma comissão técnica, a vinda de jogadores. Eu estava vendo até uma matéria, nós mudamos mais de 60% do elenco comparado com o ano passado, em termos de competição sul-americana, isso tem um impacto também. Então vai levar um tempo, mas nós sabemos que esse tempo ele tem que ser coroado com vitórias, sejam elas como forem, ou seja, ainda que elas não sejam a vitória do jeito que o Dudamel quer, do jeito que a gente idealiza, que o torcedor quer, ela tem que vir, essa classificação tem que vir, nós temos que continuar avançando no Campeonato Mineiro, nós temos que buscar sim força, capacidade, entrega para tentar classificar contra o União, e isso faz parte de um trabalho que certamente vai ter que ser a longo prazo. Rui Costa, diretor de futebol do Atlético, ao vivo conosco no Rádio Esportes, aqui direto de Campina Grande, na Paraíba. Estamos também na live aí no YouTube, no Facebook. O assunto que a gente ouve, o torcedor quer saber só de Diego Tardelli. E eu tenho que perguntar pro diretor de futebol do Atlético. O jogador tá livre no mercado. Já teve até o empresário dele dizendo que começou conversas com o Atlético para entendimentos. Como que tá essa situação? O que você pode passar pro torcedor aí sobre o Diego Tardelli, que é um ídolo da torcida do Galo? Olha, Cláudio, eu sei o que esse assunto representa para o nosso torcedor, né? Eu sei o quanto esse assunto impacta na emoção do torcedor, na sua relação com o clube que ele ama, né? E por isso eu tenho que ser muito responsável a tratar desse assunto, né? Existe uma conversa, existe uma aproximação, sem dúvida alguma,
E nós estamos lidando com um atleta que tem uma história no clube, que tem um valor de mercado, que tem recentemente fez um contrato, talvez um dos contratos mais importantes do Brasil, né? E ele sabe, nós sabemos que uma eventual vinda dele para o Atlético, ela tem que estar solidificada a partir de renúncias de parte a parte, né? Mas principalmente dele. O Atlético, e essa é a diretriz que o presidente me passa todos os dias, o Atlético é um clube que não vai comprometer o seu projeto, o seu comprometimento com uma palavra que até pouco tempo atrás era utilizada até de forma jocosa quando o presidente falava, mas hoje ela tem um peso muito grande, que é a austeridade, né? Então essa relação ela começa com essa premissa, ou seja, o Tardelli, todos nós sabemos o que o Tardelli pode agregar tecnicamente para qualquer equipe, não é para nossa equipe, para qualquer equipe, inclusive o Dudamel já sabe disso, né? Todos nós sabemos o que significa esse cara voltar para cá, e eu falo esse cara carinhosamente, e vestir de novo a camisa do Galo. Mas nós também sabemos quanto custa você ser irresponsável na condução de um departamento de futebol, e tudo que nós podemos ter todos os defeitos, mas irresponsabilidade não temos, né? E quando eu digo nós, desde o meu comando até o mais simples profissional do clube, né? E é isso que nós estamos buscando, é exatamente conciliar todos esses interesses para que, se isso vier a acontecer, seja algo a celebrar, seja algo que não seja um peso, que seja algo gratificante para todas as partes, para que o atleta tenha condições de performar. E isso é um assunto que pela sua importância tem sido muito cuidado pelo presidente, né? Então não dá para criar falsas expectativas no torcedor. O que a gente pode dizer sempre é a verdade. Eu sempre digo a verdade ou tangencio, porque não posso falar toda a verdade, mas a verdade neste caso é essa: há sim interesse. Já dá para dizer que tem conversa, sim, até porque foi confirmado pelo próprio empresário do jogador. Eu não vou desmentir o empresário do jogador, que é uma pessoa séria, mas daí a dizer que está fechado, que ele está chegando, vai uma distância muito grande por conta de tudo isso, por conta do que o clube tem como premissa, do que o jogador também tem em termos de mercado. Então é uma conversa que vai ter ainda alguns desdobramentos para que a gente possa chegar e dizer ao nosso torcedor que o Tardelli está chegando. Rui Costa conosco aqui. Tem alguma pergunta aí dos estúdios? Júnior Brasil, também Milton Naves. Um abraço, Cláudio, Milton, e um abraço especial aí ao Rui. Ô Rui, o Cláudio fez a pergunta que o torcedor atleticano mais quer saber, sobre o Tardelli. Mas tem outra pergunta também, o tempo inteiro o torcedor fala, e a gente sente que pode contribuir muito se o Atlético tiver um 10. Falam muito, o Atlético vai contratar? Eu acho que o Atlético tem esse cara é o Casares. Ele tem que ter o foco aqui nesse momento do Atlético. Então o que está sendo feito com o Casares para que ele possa ser esse 10, possa ser esse cara que o Atlético tanto precisa e que ele pode ser? Bom, bom dia. O Casares de fato é jogador do Atlético, o Casares é o 10 do Atlético. Quando nós recebemos uma proposta de venda do Casares, o que sempre caracterizou as nossas conversas, o que sempre ouvi do presidente especialmente, enfim, de toda a diretoria, de que a saída do Casares ela teria que ser realmente satisfatória economicamente, porque nós sabemos o que o Casares agrega tecnicamente para a equipe. O futebol brasileiro não tem tantos Casares, né? E foi por isso que o Casares foi mantido. Lamentavelmente, uma lesão. Essa lesão ela vai tirar o Casares da nossa rotina por alguns dias, algumas semanas. Mas assim que ele tiver condições, tiver liberado pelo DM, ele já estava reintegrado, ele vai ser o nosso camisa 10, né? Pelo menos nessa temporada, é óbvio. Nós já começamos a conversar com os representantes dele, enfim, mas se ele vai cumprir esse ano de contrato, que cumpra esse ano de contrato de forma a dar ao Galo aquilo que ele já declarou que pode. Muito então, bem. O Atlético tem o camisa 10, que é Ares, outros sendo preparados para isso. O Natan é um jogador. Tem no elenco jogadores que estão fazendo essa função. Okay. O Dylan está sendo preparado para isso já. Eu não gosto de falar de parte tática, mas eu tenho que conhecer isso porque é o meu dia a dia. Ele já está trabalhando com um tripé de 2 volantes e o Dylan mais fazendo essa função de enganche, como se diz, né? Então o Atlético fica com o Casares porque entende que o Casares é um jogador fundamental para o nosso projeto.
e só sairia daqui se fosse uma quantia que também ajudasse, por outro aspecto, o clube. Mas assim que ele tiver condições físicas e tiver liberado, ele volta a ser o camisa 10 do Atlético. E se vai jogar ou não, a decisão não é minha, é do Dudamel. Agradecemos aqui então Rui Costa, diretor de futebol do Atlético. Dia importante pro Galo e que tudo corra bem hoje à noite. A Itatiaia, como sempre, transmitindo aqui direto de Campina Grande. Toda a sorte aí pro Atlético nesse jogo. Obrigado, Cláudio. É sempre um prazer estar falando contigo, com os amigos da Itatiaia, principalmente com o nosso torcedor. Eu acho que esse eu andei meio afastado aí, porque essa é uma época em que a gente fala pouco e trabalha bastante, né? Acho que deve ser assim. Mas eu sei que é importante que o torcedor saiba de parte do clube o que está acontecendo, de forma muito verdadeira, de forma muito clara. Hoje é um jogo importante para nós, um jogo que vai ser difícil, em que nós vamos ter que ter talvez mais coração do que técnica, mas é isso que o Dudamel tem feito. O Dudamel tem preparado a equipe taticamente, tecnicamente, mas tem inspirado os jogadores a quando for necessário jogarem com o coração, que é assim que se deve jogar com essa camisa. Tá bom, muito obrigado então, Rui Costa, diretor de futebol do Atlético, conosco aqui direto de Campina Grande, na Paraíba. Milton, daqui a pouco a gente volta, né, pra falar um pouquinho do time, o que pode aparecer na escalação aí do Dudamel para esse jogo de logo mais às 9:30 da noite. Show de bola. Legal, Cláudio Rezende, são 11h56.